Eu fui agredida pela minha sogra até minha perna quebrar. Meu marido zombou de mim com arrogância para me dar uma lição por responder. 3 dias depois, a família do meu marido veio ao hospital com arrogância para me encontrar. Ao ouvir uma frase do médico, os braços e pernas deles enfraqueceram. Em uma noite fria de fim de outono em São Paulo, arrastei meus pés pesados de volta para casa. Ao empurrar a porta da frente, fui imediatamente atingida pela atmosfera fria e sufocante da família de Mateus. Meu marido estava sentado com as pernas cruzadas no sofá, os olhos grudados no smartphone. Meu sogro, Roberto, segurando uma caneca de café, olhava fixamente para a tela da TV que transmitia o Jornal da Noite. Ninguém se virou para me olhar ou perguntar se eu estava cansada do trabalho hoje. Você voltou, então vá para a cozinha e prepare o jantar. Está planejando deixar esta casa morrer de fome? A voz de Lúcia, minha sogra, ecoou do banheiro áspera e amarga como sempre. Suspirei, engolindo um nó na garganta, arregacei as mangas e entrei na cozinha apertada da casa geminada. Durante o jantar, quando toda a família estava sentada à mesa, Lúcia pegou uma colherada do ensopado de carne. De repente derrubou toda a tigela fumegante da mesa, fazendo-a se espatifar no chão de azulejo. O caldo quente espirrou para todos os lados, manchando a barra da minha blusa. Você cozinha para porcos? Lúcia sibilou, os olhos brilhando com puro ódio. Este ensopado está tão salgado. Como alguém consegue engolir? Normalmente eu baixaria a cabeça e pediria desculpas para deixar o assunto passar. Mas hoje, meu estômago estava em nós por causa de uma crise grave de úlcera, combinada com a forte pressão do trabalho, tornando impossível me conter por mais tempo. Mãe respondia em tom cansado, mas tentando manter a educação. Acabei de sair do trabalho. Estava exausta ao temperar, então acabei deixando um pouco salgado demais. Por favor, seja compreensiva. Deixe eu adicionar água fervente para diluir. Eu também trabalho para ganhar dinheiro para esta casa. Não é como se eu ficasse sentada sem fazer nada. Então, por favor, não diga coisas tão duras. Com apenas aquela frase, acendi uma tragédia. Ah, você ousa responder? Lúcia bateu na mesa, levantando-se abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Você acha que porque ganha dinheiro pode responder para mim nesta casa? Minha palavra é lei. Ela avançou em direção à bancada da cozinha. Em um acesso de fúria, sua mão ossuda agarrou um rolo de massa de madeira maciça, pesado e com cerca de 30 centímetros. Aquele pedaço de madeira, normalmente usado para abrir massa ou amaciar carne, agora se transformava em uma arma mortal. Antes que eu pudesse reagir, Lúcia ergueu o rolo bem alto e o desceu com força na minha canela esquerda. Crack! Um som seco e oco ecoou, gelando minha espinha e me assombrando tão profundamente que provavelmente nunca esquecerei pelo resto da vida. Uma dor que perfurava o cérebro cortou os nervos da panturrilha direto até o topo da cabeça. Minha visão escureceu. Abri a boca para gritar, mas minha garganta estava amargamente fechada, conseguindo apenas gemidos agonizantes. Através de um véu embaçado de lágrimas, tentei olhar para Mateus. Meu marido, o homem que um dia jurou aos céus me proteger pela vida inteira, estava parado a menos de 2 metros de distância. Ele testemunhou tudo do começo ao fim. Enfiou as 2 mãos nos bolsos da calça social perfeitamente passada. O rosto bonito sem mostrar um único traço de piedade. Olhou para mim com olhos frios como se olhasse para uma estranha na rua e soltou palavras cruéis afiadas como faca. Você precisa aprender a calar a boca. Quando minha mãe te dá uma lição, você baixa os olhos e escuta. Esse é o preço por responder. Fiquei atordoada. Meu coração parecia estar sendo esmagado por alguém, doendo ainda mais que o osso estilhaçado na canela. Virei-me para olhar Roberto. Meu sogro apenas estalou a língua e acenou com a mão. Pare de fazer cena. Os vizinhos vão rir de nós. Guarde o rolo, Lúcia. Mateus, venha para a sala de jantar e coma. Comprei costela de churrasco de um lugar no centro. Ainda está quente. Eles viraram as costas para mim casualmente. Roberto, Lúcia e Mateus, 3 pessoas de uma mesma família, simplesmente subiram para a sala de estar no mezanino. Alguns minutos depois, ouvi o volume da TV aumentar. O tilintar de pratos, o som de Mateus servindo costela aos pais e até suas risadas rasas enquanto assistiam a um programa de comédia. Sob a luz fluorescente piscante na cozinha cheirando a gordura,
Eu me encolhi na poça bagunçada de ensopado de carne, sangue escorrendo continuamente da perna. Minha tíbia estava partida ao meio, os fragmentos ósseos perfurando a carne, tornando cada batida do coração um suplício torturante. A humilhação suprema e o puro terror me sufocavam. Se eu continuasse deitada ali, morreria de perda de sangue, ou minha perna ficaria necrosada, me transformando em... Nesta casa geminada estreita de tijolos com isolamento acústico, ninguém ouviria meus gritos de socorro. Aqueles demônios disfarçados de família me deixariam apodrecer aqui. Amanhã de manhã, eles encenariam uma cena dizendo que escorreguei na cozinha para encobrir o crime. Não, eu não podia morrer de uma morte tão humilhante. Eu tinha que viver. O instinto de sobrevivência se ergueu mais forte do que nunca. Morde o lábio até sangrar para suprimir os gemidos. Apavorada que eles me ouvissem lá em cima, usando os 2 cotovelos e a perna direita intacta, comecei a me arrastar centímetro por centímetro pelo chão de azulejo. Meu objetivo era a pequena janela nos fundos da cozinha. Era uma janela de ventilação pequena, de cerca de 30 centímetros quadrados, sem grades, abrindo diretamente para um beco mal iluminado. A distância de onde eu estava até a janela era de apenas uns 3 metros, mas para mim, naquele momento, parecia tão longa quanto uma volta ao mundo. Cada vez que me arrastava para frente, os ossos quebrados esfregavam uns contra os outros, me fazendo quase desmaiar várias vezes. Minha blusa branca de escritório estava encharcada de suor e sujeira. Minhas mãos estavam arranhadas e sangrando enquanto tentava abrir o trinco enferrujado da janela. A janela se abriu. O vento frio de outono de São Paulo entrou, mas para mim era o sopro da vida. Cerrei os dentes, reunindo o último grama da minha força que se esvaía, e finalmente empurrei meu corpo pela janela. A metade superior do meu corpo caiu pesadamente no asfalto áspero do beco. Usei os braços para arrastar minha perna esquerda estilhaçada para fora. O céu da noite estava silencioso, interrompido ocasionalmente apenas pelo latido distante de um cachorro. Continuei me arrastando ao longo da parede de tijolos coberta de musgo em direção ao fim do beco, onde uma luz neon fraca brilhava da carrocinha de cachorro-quente de Dona Nair na calçada. Dona Nair tinha mais de 65 anos. Uma mulher trabalhadora de figura envelhecida que vendia café e cachorro-quente nesta esquina para sobreviver. Era uma pessoa alegre. Às vezes, quando voltava tarde do trabalho, eu parava, comprava uma garrafa de água e deixava uma gorjeta generosa para ela. Naquele momento, Dona Nair estava ocupada guardando a carrocinha, empilhando cadeiras plásticas coloridas. Tentei o máximo sussurrar, minha voz fraca. Dona Nair, por favor, me ajude. Ao ouvir o barulho estranho, Dona Nair pegou a lanterna e apontou para o canto escuro. A luz varreu meu rosto pálido e encharcado de suor e minha perna ensanguentada. Ela pulou, derrubando o cigarro que segurava. Meu Deus, Renata. Dona Nair entrou em pânico e correu, ajoelhando-se ao meu lado. Suas mãos ásperas e enrugadas tremeram violentamente ao tocar meu ombro. Por que você está coberta de sangue, querida? Quem fez isso com você? Ai, meu Deus. Sua perna está completamente quebrada. Por favor, não chame minha família. Agarrei a barra do casaco velho dela com força. Lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto. Me salve. Me leve para o hospital. Eles vão me matar. Dona Nair, olhando para meus olhos suplicantes e aterrorizados, com a intuição afiada e a experiência de mundo de uma mulher trabalhadora, entendeu imediatamente a situação. Não perguntou mais nada. Apressadamente tirou o casaco fino e gasto e o colocou sobre mim para me aquecer. Não tenha medo. Estou aqui. Vou chamar um táxi na esquina para te levar para a emergência agora mesmo. Aguente só mais um pouco, querida. Deus vê tudo. Enquanto Dona Nair corria para pedir ajuda, eu me encostei na parede fria de tijolos, olhando para o céu escuro de São Paulo. O som de risadas ecoando da casa geminada de 3 andares no fundo do beco cravou as facas finais na afeição tola que eu havia tentado remendar e preservar nos últimos 3 anos. Naquela noite sangrenta de outono, o capacho que eu costumava ser morreu. Enquanto a sirene da ambulância uivava, rasgando a noite silenciosa, um fogo de ressentimento e vontade de revidar começou a arder no meu peito. O que vai, volta. Esta guerra estava apenas começando. O cheiro de álcool embebido em algodão atingiu meu nariz, me fazendo franzir o rosto.
Minhas pálpebras pesadas se abriram lentamente e me deparei com um teto branco estéril e luzes fluorescentes fortes. A dor da panturrilha esquerda surgiu como milhares de agulhas perfurando o cérebro, me lembrando que a noite horrível anterior não fora um sonho. Você acordou. Não faça movimentos bruscos. Uma voz profunda e calorosa falou. Um médico na casa dos 40 anos, com um crachá dizendo Dr. Ricardo, estava ao lado da cama segurando um prontuário médico. Ao lado dele estava a enfermeira Fernanda. Os olhos dela estavam marejados enquanto olhava para minha perna agora envolta em um gesso rígido. Sua tíbia foi esmagada e estilhaçada em múltiplos fragmentos pequenos. Dr. Ricardo franziu a testa, a voz contendo raiva. Foi bom que a senhora idosa no beco conseguiu um táxi para o hospital a tempo de uma cirurgia de emergência para realinhar os ossos. Se tivesse demorado um pouco mais, o inchaço teria comprimido os vasos sanguíneos e o risco de necrose, exigindo amputação, seria extremamente alto. Quem exatamente fez algo tão cruel? Foi um assaltante? Apertei os lábios, sentindo um sabor amargo na ponta da língua. Foi minha sogra. Dr. Ricardo e a enfermeira Fernanda ficaram atordoados. Fernanda cobriu a boca, soltando um suspiro agudo. Meu Deus, nos dias de hoje ainda acontecem coisas assim. Você mal pesa 48 quilos e ela. Vou chamar a polícia. Dr. Ricardo puxou resolutamente o telefone do bolso do jaleco branco. Isso é lesão corporal grave. Você precisa registrar para que eles intervenham imediatamente. Espere, doutor, por favor. Entrei em pânico e tentei me sentar para segurar a mão dele, mas a dor me fez desabar de volta no colchão. Ofeguei, as mãos apertando os lençóis. Não chame a polícia agora. Estou implorando. Você está louca? Dr. Ricardo rebateu. Vai deixar o mal continuar? Tem medo do seu marido retaliar? A lei está aqui para te proteger. Lágrimas marejando, mas meus olhos estavam extremamente frios. O senhor não entende a família deles. Meu marido é diretor de vendas. Ele é incrivelmente astuto. Meu sogro é um ex-funcionário público. Ele tem conexões sociais de sobra. Se chamarmos a polícia agora enquanto estou sozinha aqui, eles vão imediatamente se livrar do rolo de madeira e distorcer a história dizendo que escorreguei na cozinha ou inventar que causei os ferimentos em mim mesma. Não tenho provas e estou acamada. Vou perder. Chamar a polícia agora só vai alertá-los. Dr. Ricardo parou. Olhou profundamente nos meus olhos, parecendo entender a racionalidade fria e calculada de uma mulher que havia sido empurrada para o canto. Suspirou e guardou o telefone. Então, o que você vai fazer? Só ficar deitada aqui esperando eles virem acertar as contas? Olhei para a jovem enfermeira, os olhos suplicantes. Fernanda, posso emprestar seu telefone por um momento? Meu telefone ficou em casa. Ela rapidamente tirou o telefone do bolso e me entregou. Minhas mãos trêmulas discaram um número familiar de 10 dígitos. A cada toque, meu peito se apertava. Por 3 anos, para ser uma boa nora de uma família educada e querer que meus pais tivessem tranquilidade, eu sempre pintei um quadro de uma vida feliz falsa. Nunca contei a eles uma única palavra sobre as agruras que suportei. Alô, quem é? A voz familiar da minha mãe veio pelo alto-falante. Só aquela palavra alô foi suficiente. Toda a minha repressão, toda a minha força falsa desabou completamente. Mãe. Explodi em lágrimas, chorando descontroladamente, amargamente como uma criança. Mãe, me salve. Do outro lado da linha houve silêncio por alguns segundos, e então a voz da minha mãe rachou de pânico. Renata, é você? Por que está chorando assim? Onde você está? Onde está Mateus? Ouvi um barulho de movimento, e então uma voz profunda e firme falou. Era meu pai, um ex-fuzileiro naval. Renata, é o pai. Calma e me conte o que aconteceu. Quem te agrediu? Pai, estou na ala de ortopedia. Minha sogra. Ela usou um rolo de massa de madeira para estilhaçar minha perna. Mateus ficou lá parado me vendo quase morrer sem intervir. O quê? O rugido do meu pai ecoou pelo telefone como um trovão. Eu conseguia imaginar o rosto dele vermelho e veioso naquele momento. Aqueles bastardos. Vou até lá agora mesmo para destruir a casa deles. Pegue meu casaco. Chame seus primos aqui. Pai, me escute primeiro. Interrompi, tentando recuperar a compostura, enxugando as lágrimas com força do rosto. O senhor absolutamente não pode levar gente para a casa deles para começar briga ou xingar.
Se fizer isso, vai cair na armadilha deles. Vão te enquadrar por desordem. Mãe e pai, venham direto para o hospital me visitar. Mantenham isso absolutamente em segredo. Finjam que não sabem a verdade ainda, para que a gente só deixe eles escaparem impunes, querida. Minha mãe soluçou pelo telefone. Nunca. Cerrei os dentes, cada palavra saindo afiada como lâmina. Pai, ligue para o tio Gustavo. O senhor lembra que o tio Gustavo é advogado, né? Diga para ele se preparar para me ajudar. Segundo, amanhã pegue minha identidade. Peça para seu conhecido no banco imprimir todo o meu histórico de transações, depósitos de salário e todas as transferências para Mateus nos últimos 3 anos. Cada centavo que paguei por aquela casa, vou recuperar limpo. Meu pai pausou por um instante. A intuição afiada de um velho soldado o ajudou a entender imediatamente a intenção da filha. Entendi. Registros financeiros para provar que você é a provedora, enquanto ele é um parasita. Mais alguma coisa, filha. Tem uma coisa mais importante. Engoli em seco, o nariz ardendo ao trazer uma dor que pensei ter sido superada. Mãe e pai, peçam ao tio Gustavo para levar minha procuração para a ala de maternidade do hospital para extrair todo o meu prontuário médico de maio do ano passado. O registro do meu aborto espontâneo por exaustão física e fraqueza. Naquela época, Lúcia me forçou a carregar caixas de madeira pesando mais de 18 quilos para limpar a casa para as festas, mesmo eu tendo enjoos matinais graves. O médico repreendeu Mateus severamente na ocasião. A causa está definitivamente registrada no prontuário. Vou usar isso para arrancar a máscara de moralidade da família deles. Tudo bem, vou fazer isso agora mesmo. A voz do meu pai baixou, embargada de emoção, mas cheia de determinação. Não tenha medo de nada. Mãe e pai estão aqui. Minha filha sempre foi resiliente desde pequena. Onde cair, se levanta. Estamos indo até você agora. A ligação terminou e devolvi o telefone para Fernanda. A enfermeira Fernanda e o Dr. Ricardo olharam para mim com olhos completamente diferentes. Não era mais apenas simples pena, mas misturada com profundo respeito. Você realmente é diretora de marketing, disse o Dr. Ricardo, acenando levemente com a cabeça, planejando um contra-ataque de forma sistemática, fria e extremamente precisa. Qualquer papelada do hospital e relatórios médicos forenses que precisar, eu assino tudo para você. Obrigada. Recostei a cabeça no travesseiro. Minha perna engessada ainda latejava, mas na minha cabeça agora, as engrenagens de uma máquina de vingança haviam começado a se encaixar. Vocês gostam de representar a família respeitável perfeita. Certo. Ótimo. Desta vez eu pessoalmente vou derrubar este palco podre e expor todos os rostos demoníacos de vocês à luz. Esperem só. Na manhã do 3º dia, desde aquela noite horrível, minha perna havia sido operada, os ossos realinhados e fixados com pinos. A dor profunda ainda inflamava sempre que a anestesia passava, mas minha mente estava mais clara e afiada do que nunca. Sentei-me recostada nos travesseiros, olhando para o teto do hospital. Na cabeça, calculava cada movimento. Dada a obsessão de Roberto com prestígio, a crueldade descarada de Lúcia e especialmente a astúcia traiçoeira de Mateus, eles definitivamente não deixariam o assunto passar em silêncio. Precisavam de uma exibição encenada de harmonia familiar para cegar o público e abrir caminho para si mesmos, caso a notícia da minha hospitalização vazasse. Pensando nisso, apertei o botão de chamada para a enfermeira Fernanda. Quando a jovem entrou, segurei a mão dela, minha voz firme. Fernanda, pode me ajudar com a papelada para transferir imediatamente para aquele quarto vazio no canto escondido ao lado da escada de emergência no final do corredor? Tenho certeza de que eles vão rastejar até aqui hoje. Fernanda piscou, mostrando um pouco de preocupação, mas então acenou vigorosamente. Com a ajuda do doutor Ricardo, menos de 15 minutos depois, eu estava instalada com segurança no quarto silencioso, completamente isolada da área principal de tratamento. Antes de sair, Fernanda deixou cuidadosamente seu telefone secundário na minha cama. Conectei uma chamada interna para o telefone que ela carregava. Só coloque no viva voz para você poder ouvir. Fernanda piscou. O Dr. Ricardo e eu estamos lá fora. Eles não vão conseguir fazer cena. Exatamente como previsto, apenas meia hora depois, do outro lado da linha pelo viva voz, comecei a ouvir passos altos e vozes familiares barulhentas. Com licença.
Qual é o quarto da minha nora, Renata? A voz de Lúcia soou estridente, tentando parecer doce e solidária. Ah, coitadinha! Ela estava limpando a cozinha em casa e escorregou e caiu com tanta força. Meu marido e eu, junto com o marido dela, estávamos preocupadíssimos, correndo para arrumar as contas do hospital por dias. Finalmente conseguimos tempo esta manhã para vir visitar lá. Acompanhando isso, o farfalhar de plástico. Eu conseguia facilmente imaginar a cena. Mateus definitivamente vestia uma camisa social perfeitamente passada, segurando uma cesta de frutas importadas caras, agindo ansioso e preocupado, enquanto Roberto ficava com as mãos atrás das costas, representando o sogro exemplar. A voz da enfermeira Fernanda soou, fria e sem emoção. Vocês estão perguntando pela paciente Renata? A paciente foi transferida do quarto antigo. Não está no quarto antigo. Então qual quarto? A voz de Lúcia começou a ficar irritada, a doçura falsa escorregando pela metade. Olhe nos registros de novo. Ou ela está inventando desculpas para fugir das tarefas? Sério, tirar os olhos dela por um segundo e ela desaparece sem deixar rastro, fazendo a família toda correr atrás. Mateus rapidamente pigarreou, interrompendo com o tom profundo e educado que usava ao atender clientes. Mãe, calma. Minha esposa provavelmente foi levada pelo médico para alguns exames. Por favor, seja compreensiva, moça. Minha mãe está só muito preocupada com a nora e falou um pouco alto. Por favor, verifique o sistema para nós. Minha família trouxe uma cesta de frutas para visitar. Estamos ansiosos para vê-la. O senhor é o marido da paciente? Fernanda perguntou em retorno. Sim, sou Mateus, o marido dela. Então estou informando ao senhor e a sua família, disse Fernanda em voz alta e clara o suficiente para as pessoas ao redor do corredor ouvirem. A paciente Renata solicitou ao hospital manter as informações do quarto dela em absoluto sigilo e recusou receber qualquer membro da família para a visita. Todo o espaço ficou em silêncio mortal por um segundo, e então a bomba chamada Lúcia detonou oficialmente. Recusou? Quem ela recusou? Ela bateu a mão com força na recepção, sibilando asperamente. Sou a sogra dela. Aquela nora sem educação acha que só porque ganha uns trocados pode fazer birra por qualquer coisa. Chame ela aqui para mim. Ela fugiu de casa com outro homem e fingiu doença para se esconder neste hospital? Esta família é tão azarada por ter trazido uma praga assim. O tumulto barulhento começou a atrair a atenção de dezenas de pacientes e familiares sentados no saguão de espera. Havia sussurros altos. Meu Deus, vir no hospital e a sogra xingando assim. Deve ser terrível em casa. Neste momento, Roberto pigarreou, avançando para representar o pacificador digno. Tudo bem, na frente desta multidão, poupe a cara de Mateus para ele poder ir trabalhar. Enfermeira, só nos faça um favor e avise Renata que os pais dela estão aqui para levá-la para casa. Assuntos de família devem ser discutidos a portas fechadas. Ela fazendo birra aqui só está desperdiçando dinheiro. De dentro do meu quarto de hospital, segurei o lençol com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A falta de vergonha deles havia alcançado um nível de crueldade desumana. Bater em alguém até o osso medular estilhaçar, depois trazer uma cesta de frutas para encenar uma peça. Quando a peça não funcionou, viraram e me caluniaram dizendo que eu tinha um caso e fazia birra. Bem naquele momento, a voz profunda e autoritária do Dr. Ricardo cortou a atmosfera barulhenta. O que está acontecendo que vocês estão causando tumulto na área de tratamento? Doutor, venha ver isso. Lúcia avançou, apontando o dedo com o anel dourado para a recepção. Seu hospital está abrigando a nora fujona da minha família. Trouxemos frutas para visitar, lá com gentileza, e a enfermeira não deixa a gente ver. Como vocês fazem o trabalho aqui? Dr. Ricardo avançou, segurando um prontuário médico carimbado com selo vermelho vivo. Ficou de frente para os três, os olhos afiados como faca, varrendo a cesta de frutas caras na mão de Mateus, depois olhando direto no rosto de Lúcia. Vocês usam as palavras fazer birra e escorregou e caiu. A voz do Dr. Ricardo endureceu, ecoando pelo corredor. A paciente Renata foi admitida com a tíbia completamente partida ao meio, tendo perdido uma quantidade massiva de sangue. O corpo dela tem inúmeras contusões graves causadas por ser espancada com um objeto duro. O hospital teve que realizar cirurgia de emergência naquela mesma noite.
Ela não escorregou e caiu. Foi brutal e viciosamente agredida. Um suspiro irrompeu da multidão ao redor. Várias pessoas cobrindo a boca em choque. Nós. Dr. Ricardo despejou o balde final de água fria. Nós a transferimos para uma área segura para garantir a proteção dela longe dos agressores. Todo o prontuário médico, raio-x e relatório de avaliação médica foram revisados e lacrados pela junta médica. Se vocês são a família dela e deixaram ela acabar neste estado, isso não é mais assunto para discutir a portas fechadas. Isso é lesão corporal grave. Todo o sangue sumiu do rosto de Mateus. Ele deu um passo desajeitado para trás, a cesta de frutas caras na mão tremendo violentamente. Tentou salvar o último resto de dignidade, gaguejando. Doutor, que coisas estranhas o senhor está dizendo? Deve haver algum engano. Minha esposa, ela caiu. Um tombo pode estilhaçar um osso da canela em múltiplos fragmentos pequenos, como se tivesse sido esmagado por um bastão de madeira. Dr. Ricardo deu outro passo à frente, dominando completamente a situação. Vocês acham que podem enganar a ciência médica e a lei agora? Vão sair por conta própria? Ou tenho que chamar a segurança e a polícia de São Paulo para registrar desordem? A multidão não conseguiu mais se conter e começou a apontar dedos e condená-los duramente. Olha ele todo arrumado e bonito, mas junto com a mãe, quebrando a perna da esposa. Que covarde! Aqueles velhos parecem tão educados, mas são maus como demônios. A sogra estava xingando tão viciosamente agora há pouco. Deve ser torturada miseravelmente em casa. Chame a polícia, doutor. Prenda esses assassinos agora. Dezenas de olhares de desprezo e palavras depreciativas miradas diretamente nos rostos deles. A máscara hipócrita da família de Mateus se quebrou oficialmente. Lúcia ficou em silêncio mortal, o rosto cinzento. Roberto baixou a cabeça, puxando o braço da esposa e virando-se bruscamente. Mateus olhou ao redor furtivamente, mantendo a cabeça baixa e correndo atrás dos pais como um ladrão pego em flagrante, deixando a cesta de frutas caras rolando ao lado da lixeira do hospital. Através do viva-voz, eu conseguia ouvir claramente o som dos passos apressados deles fugindo. Desliguei lentamente, olhando pela janela do quarto de hospital. O céu de outono estava limpo sem uma nuvem. A primeira peça deles havia falhado miseravelmente, e eu sabia que a humilhação de hoje era apenas o aquecimento para a verdadeira tempestade que estava prestes a atingir aquela família cruel. Naquela tarde, a luz dourada desbotada do fim do dia filtrava pelas persianas do quarto de hospital, lançando longas faixas sobre o cobertor branco. Recostei no travesseiro, fechando os olhos para descansar quando meu novo telefone, que meu pai havia comprado às pressas e trazido para o hospital naquela manhã, vibrou violentamente. O número na tela era de Mateus. Ele havia encontrado meu novo número. Respirei fundo, deslizei a tela e apertei o botão de gravação de chamada antes de levar ao ouvido. Renata, em qual quarto você está? Estou tão preocupado com você. A voz de Mateus veio, profunda, suave e cheia de preocupação, exatamente como ele sempre usava para me acalmar depois de cada discussão alta. As palavras dele eram tão suaves, como se o incidente da mãe dele usando um rolo de massa para estilhaçar minha perna na noite anterior fosse apenas um acidente menor e não intencional. Cerrei os dentes para suprimir a náusea subindo na garganta, respondendo na voz mais fria possível. O que você quer? Já jogou aquela cesta de frutas importadas caras de hoje de manhã no lixo? Atuar na frente do médico não funcionou. Agora está tentando atuar pelo telefone comigo. Vamos, por que você está dizendo isso? Mateus soltou uma risada falsa, tentando encobrir o constrangimento. Mamãe está envelhecendo. Ela só é superprotetora dos filhos e da propriedade. Naquele momento, ela estava só muito brava e perdeu o controle das mãos. Como nora, você devia tolerar um pouco. Por que fazer um escândalo? Deixa pra lá. Seja uma boa menina e me diga o número do quarto para eu poder vir te buscar para casa. Ficar no hospital é caro e arruína a reputação da nossa família. Reputação? Soltei uma risada amarga. A reputação de um homem que, junto com a mãe, usa uma arma para quebrar a perna da esposa. Você diz que ela perdeu o controle. Perder o controle e balançar um rolo de madeira maciça com força suficiente para estilhaçar minha tíbia. A voz de Mateus mudou instantaneamente.
A máscara de bom moço caiu, dando lugar à verdadeira natureza. Ele sibilou pelo telefone, a voz com raiva. Não rejeite o caminho fácil, só para ser forçada ao caminho difícil. Você acha que pode se esconder neste hospital para sempre? Deixe eu te dizer. É melhor calar a boca e arrumar as malas para voltar para casa agora mesmo. Não me faça perder a cabeça. Quando isso acontecer, não vai ser só sua perna. Se você é tão durona, vai lá e faz cena, e vê quem acredita em uma louca como você. Bip, bip, bip. Sorri levemente, lentamente afastando o telefone do ouvido. Movendo-me muito rápido, salvei o arquivo de áudio que acabei de gravar em uma pasta cuidadosamente criptografada, enquanto enviava simultaneamente uma cópia de backup para o e-mail do tio Gustavo, o advogado que meu pai havia autorizado. Evidência de ameaças terroristas. Pela manhã do dia seguinte, o primeiro golpe de punição do céu começou a cair. Às 9, uma postagem anônima apareceu nos grupos internos da empresa e nas redes sociais da Corporação de Alimentos e Bebidas onde Mateus trabalhava. A postagem tinha uma manchete em letras maiúsculas vermelhas brilhantes. A verdadeira face de um diretor de vendas hipócrita e sua família que agrediu a esposa, estilhaçando a perna dela. O conteúdo da postagem foi escrito extremamente afiado pelo tio Gustavo. Não nomeava diretamente, mas os detalhes sobre um diretor de vendas chamado M, 31 anos, morando em um beco profundo em Vila Madalena, com esposa trabalhando como diretora de marketing, que se veste impecavelmente para o trabalho, mas em casa tolera violência doméstica, apontavam a lança diretamente para ele. Especialmente, a postagem incluía uma foto de raio-x da tíbia partida ao meio. Embora o nome da paciente estivesse ocultado, o dano visual era inegável. Menos de 1 hora depois que a postagem foi ao ar, meu telefone tocou sem parar. Desta vez não eram ligações, mas uma barragem de mensagens de texto de Mateus acertando como um furacão. Que diabos você postou na rede da empresa? Você quer que eu perca o emprego, né, sua venenosa? O CEO acabou de me chamar na RH e me deu um aviso. Tire a postagem agora mesmo. Poste uma retratação imediatamente. Se não, eu te mato. Juro que te mato. Calmamente abri as mensagens, tirando capturas de tela de cada linha das ameaças dele, pingando pânico e covardia. Cada palavrão que ele enviava agora era outro prego martelado firmemente no caixão da carreira da qual ele tanto se orgulhava. Às 15 daquele mesmo dia, a porta do meu quarto de hospital deslizou aberta. Não era a enfermeira Fernanda, nem o doutor Ricardo parados na porta. Era Roberto. Ele vestia uma camisa social enfiada na calça, um chapéu fedora, os olhos desviando furtivamente pelo corredor vazio, antes de entrar rapidamente e trancar a porta com força. Provavelmente gastou bastante dinheiro subornando o pessoal do hospital para descobrir o número do meu quarto. Roberto lentamente puxou uma cadeira plástica e sentou-se ao lado da cama. O rosto velho dele tentou forçar uma expressão de preocupação pensativa, perdoadora e pesarosa. Renata, você está exagerando demais nisso. Ele ergueu a voz para me dar uma lição, exatamente como quando presidia as reuniões da Associação de Moradores. Até os casais mais felizes batem cabeça de vez em quando. Quanto mais marido e mulher, sei que sua sogra tem andado doente ultimamente, deixando-a irritada, e ela te machucou acidentalmente. Mas no final, é só porque ela quer te disciplinar para o bem desta casa. Assuntos de casa devem ficar atrás das portas. Você mandou gente expor na internet, afetando o emprego de Mateus. Como seus pais vão encarar os vizinhos com toda essa fofoca? Olhei para o homem de 62 anos sentado na minha frente, a sensação de náusea subindo novamente. A hipocrisia desta família parecia profundamente enraizada no sangue deles. O Senhor faz parecer tão razoável. Sorri com desprezo, os olhos frios. O Senhor diz: mamãe me disciplinou acidentalmente. Quem disciplina alguém esmagando um rolo de madeira maciça na tíbia? O Senhor se preocupa com onde esta família vai mostrar a cara. Já pensou onde minha vida teria ido naquela noite? Enquanto eu me arrastava numa poça de sangue na cozinha, o Senhor estava sentado com as pernas cruzadas comendo costela de churrasco na sala. Para onde voaram seus princípios então? O rosto de Roberto escureceu, as mãos cerrando com força em punhos sobre os joelhos. Não ouse ser desrespeitosa. Não pense que só porque ganha uns trocados pode subir na cabeça dos sogros. Deixa eu te dizer,
Uma mulher sozinha lá fora. Uma vez que se divorciar, a sociedade vai olhar para baixo. Tire aquela postagem da internet agora mesmo. Assine os papéis de alta e eu alugo um carro para te levar para casa para que possamos cuidar direito de você. Vamos considerar o assunto resolvido. Resolvido. Me devolva uma perna saudável e aí falamos em resolvido. Tensei o corpo, empurrando com as duas mãos para me sentar ereta, ignorando a dor aguda na perna. Meus olhos flamejantes encararam direto o homem sem espinha dorsal sentado na minha frente. O senhor diz que ajo com arrogância por causa de dinheiro. Sabe quem pagou os R$120 mil para trocar o telhado da casa geminada de vocês em Vila Madalena no ano passado? De qual cartão foi passado os R$70 mil do sistema de segurança de alto nível e portas de aço? A TV de R$8 mil de 65 polegadas que o senhor assiste no Jornal da Noite todo dia. Qual conta transferiu o dinheiro para isso? Até o sofá de couro que Mateus senta com as pernas cruzadas me vendo ser agredida foi comprado com meu bônus de fim de ano. O queixo de Roberto caiu completamente sem palavras. O rosto ficou vermelho vivo, depois pálido. Você e mamãe têm pensões. Mateus trabalha como diretor de vendas com salário de 6 dígitos, mas o dinheiro dele só serve para manter o prestígio falso na rua e networking com os amigos. Nos últimos 3 anos, de supermercado e contas de luz a funerais e casamentos daquela casa, tudo caiu nos meus ombros. Gastei mais de R$700 mil só para servir um bando de demônios em pele humana. Você. Ele tremia, apontando o dedo manchado pela idade para meu rosto, a voz rachando. Ousa chamar os sogros de demônios? O fato de eu não ter chamado a polícia para acusar toda a família como cúmplices acobertando tentativa de assassinato é eu mostrando misericórdia. Sacudi o queixo, apontando direto para a porta. Saia daqui agora mesmo, antes que eu aperte o botão de chamada para a segurança, e vá dizer ao seu filho precioso para se preparar mentalmente para o tribunal. Roberto se levantou cambaleando, as pernas instáveis. A aura digna que tinha ao entrar havia desaparecido completamente. Saiu furtivamente do quarto, a mão trêmula puxando a porta para fechar com um estrondo, fugindo da verdade nua. Recostei no travesseiro, exalando pesadamente, o peito arfando rapidamente. Nesta guerra, não havia espaço para covardia ou perdão. A rede do contra-ataque estava armada e os demônios começavam a se debater desesperadamente na própria jaula que criaram. Na manhã do 5º dia desde aquela noite horrível, eu lutava para me recostar na cabeceira e praticar mexer os dedos do pé, quando a porta do quarto de hospital se abriu com estrondo. A enfermeira Fernanda correu freneticamente, o rosto pálido, a respiração pesada. Apressadamente trancou a porta e correu para o lado da minha cama. Renata, isso é ruim. Fernanda esfregou o peito sem fôlego. Sua sogra, Lúcia, está fazendo um escândalo enorme no saguão principal do 1º andar. Ela arrastou 3 ou 4 senhoras com ela, parecendo bem agressivas. Franzi a testa, largando o jornal que segurava no colchão. O que ela está fazendo lá embaixo? Foi quarto por quarto procurando me arrastar de volta? Não. Fernanda sacudiu a cabeça vigorosamente. Ela está rolando no chão de azulejo no saguão da recepção, chorando e gritando a plenos pulmões. Fica uivando para todo mundo que passa que você é doente mental, que quebrou a própria perna e depois incriminou a família dela para extorquir dinheiro. Uma multidão enorme está se reunindo para assistir. A segurança do hospital tentou intervir, mas aquelas outras mulheres se juntaram, xingaram eles e empurraram os guardas. Ao ouvir isso, não senti raiva. Só soltei uma risada seca e amarga, mas estava completamente lúcida. Como esperado, depois que o aviso interno na empresa de Mateus surtiu efeito e Roberto foi expulso para casa humilhado por mim ontem, a família deles havia entrado na fase de pânico. Quando pessoas más são encurraladas, elas não param diante de nada, por mais desprezível que seja, para se salvar, inclusive representando a vítima sendo a agressora. Fernanda. Olhei para a jovem enfermeira, meus olhos frios como aço e resolutos. Pode me ajudar com a coisa mais importante agora? Só falar. Estou pronta. Fernanda acenou firmemente. Entreguei meu novo telefone. Pegue este telefone e use as escadas para descer ao saguão. Não use o uniforme. Só jogue um casaco comum para se misturar com a multidão de familiares de pacientes. Ligue a câmera e grave todo o ato dela para mim.
Consiga um plano claro do rosto de Lúcia e daquelas parentes. Capture cada palavra das calúnias delas. Absolutamente não deixe eles notarem você. Não se preocupe, não vou perder um segundo. Fernanda pegou o telefone, rapidamente agarrou um casaco fino do cabide, prendeu o cabelo, abriu a porta e saiu furtivamente. Sentei-me de volta no quarto, fechando os olhos, imaginando a cena caótica lá embaixo no primeiro andar. Apenas uns 15 minutos depois, meu telefone reserva vibrou. Era uma mensagem que Fernanda enviou por um aplicativo de chat. Olhe isto. Estou transmitindo ao vivo agora. Abri rapidamente o vídeo sendo transmitido ao vivo do saguão brilhante do hospital. Lúcia estava sentada plana no chão frio de azulejo. O cabelo grisalho bagunçado. Batia as mãos nas coxas, lágrimas e ranho manchando o rosto, uivando tragicamente. Oh, todo mundo, médicos, diretor do hospital, venham ver. Minha família é tão amaldiçoada. Meu filho decente e íntegro rangeu os dentes e trouxe este fardo para nossa casa. Quem diria que aquela pirralha era louca? Ela é psicótica. Na outra noite, ela teve um surto psicótico, pegou um martelo e esmagou a própria canela em pedaços. Depois, se arrastou para o beco, gritando que a sogra agrediu ela. Ó céus misericordiosos! Minha família está sendo incriminada. Ao lado de Lúcia, uma tia gordinha na casa dos 60 ecoava. Isso mesmo, pessoal. Esta nora tinha depressão clínica e registro psiquiátrico na faculdade, sempre agindo descontrolada. Agora está armando, querendo dividir os bens e tomar aquela casa geminada de mais de 1 milhão em Vila Madalena. Então encenou uma peça para arruinar o marido. Que cobra venenosa e promíscua. O zumbido de sussurros de centenas de pessoas ao redor soava como uma colmeia quebrada. Alguns céticos, outros sacudiam a cabeça em consternação com o barulho. 2 guardas de segurança de uniformes azuis correram, tentando intervir, exigindo que as mulheres se levantassem, afirmando que aquilo era uma instalação médica, exigindo silêncio para os pacientes descansarem. Vocês não podem causar perturbação pública aqui. Perturbação pública? Lúcia avançou, apontando o dedo bem no rosto do guarda de segurança, sibilando sem vergonha. Vocês estão acobertando aquela louca psicopata, né? Ela está escondida lá em cima, em um destes andares. Chamem a polícia agora mesmo para prender aquela golpista e colocar ela na cadeia. Ela ganha salário de 6 dígitos na empresa e é tão gananciosa que quer roubar esta velha. Bem no clímax daquela peça caluniosa, uma voz alta e autoritária soou da entrada principal. Todo mundo disperse. Que tumulto é este? 3 policiais em uniformes azuis da PM apareceram, abrindo caminho na multidão e entrando. A presença da lei fez a atmosfera barulhenta ficar imediatamente em silêncio mortal. As formigas que gritavam um momento antes encolheram o pescoço, recuando lentamente. O oficial principal avançou, olhando direto para Lúcia, que ainda estava agachada no chão. A senhora aí, levante-se e mostre sua identidade. Sabe que gritar e caluniar causando perturbação em uma instalação médica é desordem e contra a lei? Lúcia se levantou cambaleando, apressadamente espanando as roupas. Sua atitude fez uma virada de 180 graus, mudando para um comportamento subserviente e bajulador. Sim, reportando aos oficiais, sou a sogra da paciente Renata internada neste hospital. Minha nora, ela é doente mental. Quebrou a própria perna e depois me incriminou. Eu estava só tão devastada que vim aqui chorar por justiça, senhor. O policial franziu a testa, voz fria. A senhora diz que sua nora quebrou a própria perna? Tem prova? Bem, o ferimento está aí. Ela quebrou sozinha. Quem mais? Lúcia argumentou teimosamente, mas os olhos já desviavam furtivamente. A paciente Renata foi admitida com tíbia estilhaçada, causada por um objeto contundente e pesado, aplicado com força externa extrema. Outro oficial puxou um papel da pasta. De acordo com o relatório preliminar da junta médica do hospital, uma mulher de 48 quilos não pode gerar fisicamente força suficiente para estilhaçar a própria tíbia naquele ângulo, não a menos que uma segunda pessoa tenha feito. O departamento de polícia já recebeu uma denúncia anônima, reportando este incidente de violência doméstica. Se a senhora não tem evidência para provar que os ferimentos foram auto-infligidos, seu comportamento de gritar e caluniar hoje atende aos critérios de desordem e difamação criminal. Ao ouvir as palavras cadeia e difamação,
O rosto de Lúcia foi de vermelho vivo a branco como papel. Os lábios tremeram, incapaz de emitir uma única palavra. As tias que acompanhavam viram a situação desfavorável e rapidamente pegaram as bolsas, saindo correndo pelas portas de vidro, deixando Lúcia plantada no meio do saguão. Agora convidamos a senhora a vir à delegacia para interrogatório. O oficial apontou firmemente para a viatura policial estacionada na entrada. Lúcia ficou completamente aterrorizada. As pernas viraram gelatina. Apressadamente cobriu o rosto, pegou o chapéu e seguiu desajeitadamente os policiais através de centenas de olhares de desprezo e sussurros críticos da multidão. A peça de vítima falsa havia se transformado em uma piada patética, jogando uma pedra no próprio pé. Fernanda desligou a câmera e correu rapidamente de volta para o quarto, o rosto corado de empolgação. Entregou o telefone de volta para mim. Isso foi incrível, Renata. Todo o clipe está cristalino. O áudio perfeito. Ela acabou de ser levada pela polícia. Sorri, revisando o vídeo de 15 minutos. Evidência perfeita. Imediatamente enviei o anexo para o tio Gustavo, junto com uma mensagem curta. Tio, desferir o golpe final. A hora é agora. Exatamente às 15h daquela tarde, as redes sociais praticamente explodiram. O vídeo de Lúcia fazendo birra e caluniando a nora como louca e que quebrou a própria perna no meio do hospital foi postado em um número massivo de grandes grupos comunitários locais. O poder da opinião pública é uma arma invisível, mas tem força destrutiva aterrorizante. Milhares de comentários furiosos, amaldiçoando a falta de vergonha da família do marido, caíram como uma cachoeira. Internautas rapidamente rastrearam as identidades da sogra Vicious e do filho covarde. Às 16h, meu telefone tocou alto. Era Mateus. Desta vez não havia mais arrogância ou ameaças cheirando a mafioso. Pelo telefone, a voz de Mateus tremia, em pânico e quebrada. Renata, estou implorando. Peça ao tio Gustavo para tirar o clipe. O CEO acabou de me chamar na sala de conferência. Disseram que a imagem da empresa está sendo severamente afetada por este incidente. Eu fui suspenso indefinidamente. Se isso não for resolvido silenciosamente em 3 dias, e a indignação pública não diminuir, eles vão me demitir oficialmente. Trabalhei duro por 5 anos para chegar a diretor de vendas. Estou implorando. Silenciosamente afastei o telefone um pouco do ouvido, ouvindo ele chorar e implorar, meu coração frio como gelo, sem uma única ondulação. Demitido? Falei. A voz tranquila, mas afiada como faca, perfurando direto o coração dele. Bem, que pena para sua posição de diretor bem paga. Mas, Mateus, o preço por permitir o mal e ser cúmplice de lesão corporal grave não é só perder o emprego. O jogo mal começou. Desliguei e joguei o telefone de lado. O céu lá fora começou a reunir nuvens escuras girando. A verdadeira tempestade, a tempestade que lavaria toda a hipocrisia daquela família demoníaca, havia oficialmente chegado. Na manhã do 6º dia desde aquela noite sangrenta, o céu de São Paulo ficou cinza sombrio, sinalizando uma frente fria varrendo. No quarto isolado do hospital, eu quietamente observava os galhos de carvalho perdendo folhas pela janela, quando a tela do meu telefone se acendeu de repente. Um SMS de número desconhecido, mas só lendo a primeira linha, eu soube exatamente quem era o remetente. A empresa me demitiu. O aviso de rescisão foi fixado no quadro do RH esta manhã. Está feliz agora, sua venenosa? Você acha que porque é diretora de marketing com conexões na mídia pode explodir tudo online? Você destruiu minha carreira e arruinou meu sustento. Então não espere viver em paz. Minha mãe foi levada e multada pela polícia por causa do seu pequeno truque. E agora está de cama humilhada. Meu pai nem ousa mostrar a cara no beco. Você empurrou esta família para a beira da morte. Então vou te dar um gosto disso. Esconda-se bem. Estou alugando uma caminhonete e trazendo um botijão de gás de 13 quilos direto para a casa dos seus pais em Osasco. Se quiser um assassinato-suicídio, vamos ver cuja vida é mais dura. Seus pais pobres, professores ou os meus? Lendo a linha final, o sangue nas minhas veias pareceu congelar. Um calafrio correu pela espinha. Um terror puro apertou meu peito, dificultando respirar. Ele estava louco. Mateus havia realmente perdido a cabeça. Quando um homem patriarcal e vaidoso é despido da fachada perfeita e do emprego bem pago, ele se transforma em um animal encurralado. Seus limites morais,
foram oficialmente apagados. A segurança dos meus pais era minha linha vermelha final. Ele havia ousado cruzar lá, então eu não podia hesitar nem mais um segundo. Minhas mãos tremendo violentamente. Disquei freneticamente o número do meu pai. Tocou 4 vezes antes que ele atendesse. Estou ouvindo, filha. Sua perna está melhorando? A voz do meu pai era alta, competindo com o jornal da manhã na TV. Pai, mãe, arrumem as malas e saiam de casa imediatamente. Gritei no telefone, lágrimas escorrendo de pânico. Mateus acabou de mandar mensagem. Ele está trazendo um botijão de gás para a casa de vocês, para explodir com vocês. Filha. Do outro lado da linha houve silêncio por 2 segundos. Então a TV desligou. A voz do meu pai rugiu, articulando cada palavra com a dureza de um ex-fuzileiro. Ele ousa. Passei por missões de combate vida ou morte no corpo. Não tenho medo de um lixo como ele. Vou ficar bem aqui para ver se ele tem coragem de mostrar a cara. Vou espancá-lo até virar polpa. Esta casa foi construída com nosso sangue, suor e lágrimas. De jeito nenhum vamos fugir de um criminoso. Pai, estou implorando. Me escute só desta vez. Solucei, mordendo o lábio com força para recuperar a sanidade. Ele é um homem desesperado agora. Esqueceu quem causou eu perder meu bebê ano passado. Eles são demônios sem humanidade. Mateus não tem mais nada. Não liga mais para a lei. Ficar para confrontá-lo agora é só entregar as vidas de vocês. A voz da minha mãe de longe cortou apressadamente. A voz tremendo de terror. Querido, escute nossa filha. Não discuta com um maníaco imprudente. Nossas vidas são preciosas. Por que se envolver com um assassino? Pegue seu casaco. Rápido. Ouvindo os gritos da esposa e da filha, a teimosia do meu pai finalmente cedeu à razão. Soltou um suspiro pesado. Tudo bem. Vou chamar um Uber agora. Mãe e eu vamos para a casa do tio Bill em Campinas para nos esconder. Você está no hospital sozinha. Tem que ter cuidado. Ouviu? Sai agora. Tranque as portas de segurança. Lembre de avisar a patrulha policial local no seu quarteirão. Me ligue no segundo que chegar. 15 minutos depois, que pareceram um século inteiro. A mensagem do meu pai chegou dizendo que estavam no carro e fora dos limites da cidade. Só então meu coração temporariamente se acalmou. Meus pais estavam seguros, mas eu sabia que esta perseguição de vida ou morte não havia terminado. Se Mateus levasse o botijão para casa e não encontrasse meus pais, o frenesi dele certamente ricochetearia para o único alvo restante. Eu respirei fundo, enxuguei as últimas lágrimas e liguei para o tio Gustavo. Tio Gustavo. Mateus acabou de mandar uma mensagem ameaçando trazer um botijão de gás para explodir a casa dos meus pais. Já os evacuei com segurança. A voz do velho advogado pelo telefone ficou grave e incrivelmente lógica. Tire captura de tela dessa mensagem imediatamente. Esta é evidência crucial constituindo o crime de tentativa de assassinato e ameaças terroristas. Ser demitido o empurrou para o limite. Mas, Renata, se o pressionarmos demais e ele agir imprudentemente, as consequências serão inimagináveis. Se não encontrar seus pais, ele vai rastejar para o hospital. Eu sei, cerrei os dentes, cada palavra saindo fria, e vou armar uma rede esperando por ele. Ele gosta de usar a vida para ameaçar as pessoas. Bem, vou dar um palco para ele atuar, mas desta vez vou deixar o mundo inteiro ver o rosto assassino dele. Não posso ficar me escondendo neste quarto úmido de hospital para sempre. O que você está planejando? É perigoso demais. Tio Gustavo ofegou. Tio Gustavo, por favor, contate imediatamente os 3 veículos de notícia respeitáveis com quem tem conexões. Amanhã de manhã, quero realizar uma breve coletiva de imprensa bem na sala de reuniões do hospital. Vou expor toda a verdade publicamente e entregar todas as evidências. Naquela tarde, quando o Dr. Ricardo e a enfermeira Fernanda vieram ao quarto verificar os pinos na minha perna, eu estava ocupada organizando uma pilha de documentos. Renata, o que você está fazendo? Fernanda perguntou surpresa. Olhei para eles, meus olhos completamente descartando a fraqueza de uma vítima. Amanhã, preciso que vocês 2 me ajudem a emprestar a pequena sala de conferências no 3º andar. Não vou mais ficar neste canto. Dr. Ricardo franziu a testa, o rosto endurecendo. Você está louca? Seu marido está enlouquecendo lá fora. E se ele se infiltrar no hospital? Não temos segurança suficiente aqui para proteger você de um maníaco armado.
É exatamente isso que eu quero. Sorri um sorriso amargo, mas decisivo. Um rato escondido no esgoto é muito difícil de pegar. Você tem que atrair, luparu aberto e brilhar o holofote da justiça bem no rosto dele. Aguentei por 3 anos e quase perdi a vida só porque queria a harmonia familiar. Mas agora entendo. Para ter paz, você tem que pessoalmente amarrar a corda no pescoço daqueles que te ameaçam. Exatamente às 8 da manhã do 7º dia, desde aquela noite horrível, as portas da pequena sala de conferências no 3º andar do hospital se fecharam. A sala estava silenciosa, só o zumbido do ar-condicionado podia ser ouvido. Sentei em uma cadeira de rodas, minha perna esquerda ainda em gesso rígido, cuidadosamente apoiada no suporte. A enfermeira Fernanda ficou bem atrás de mim, as mãos descansando levemente nos apoios da cadeira de rodas, os olhos cheios de encorajamento. Doutor, Ricardo sentou no canto da sala, braços cruzados sobre o peito, expressão severa e pronto para intervir se minha saúde mostrasse sinais de instabilidade. Do outro lado da longa mesa de madeira, estavam 3 jornalistas de 3 grandes veículos de notícia online respeitáveis e especializados em direito e estilo de vida. Trouxeram gravadores, câmeras e olhares de intensa curiosidade. Tio Gustavo, o velho advogado de cabelo grisalho vestindo um terno cinza impecável, estava ao meu lado, cuidadosamente colocando um pendrive e uma pilha de prontuários médicos na mesa. Está pronta, Renata? Tio Gustavo se inclinou e sussurrou só alto o suficiente para eu ouvir. Respirei fundo, o peito inchando com uma força invisível. O medo havia morrido completamente em mim desde o momento em que Mateus mandou a mensagem ameaçando as vidas dos meus pais ontem. Nunca estive mais lúcida. Tio, respondi. Então olhei direto para a lente da câmera com sua luz vermelha piscando, indicando que gravava. Uma jornalista limpou a garganta, abrindo a entrevista. Renata, sobre as informações vazadas nas redes sociais nos últimos 2 dias, sobre o incidente no saguão do hospital e a postagem anônima da Corporação de Alimentos que está chocando o público. Pode confirmar oficialmente esta história? Acenei levemente, minha voz soando clara sem um único gaguejo ou soluço. Sou Renata, 29 anos, a mulher que teve a tíbia completamente estilhaçada naquela postagem e também a pessoa que foi falsamente acusada de quebrar a própria perna no saguão do hospital anteontem. Sou eu. Os 3 jornalistas simultaneamente se inclinaram para a frente. O clique dos obturadores das câmeras disparou continuamente. Empurrei a pilha de arquivos para eles. Estes são os raios X e prontuários médicos assinados e confirmados pela junta médica do hospital naquela noite. Só porque uma tigela de ensopado de carne estava um pouco salgada demais. Lúcia, minha sogra, usou um rolo de massa de madeira maciça para esmagar o osso da minha canela com toda a força. Quanto a Mateus, meu marido, ele ficou a 2 metros de distância, casualmente enfiando as mãos nos bolsos, assistindo a esposa desabar numa poça de sangue e me dando lição. Meu Deus! A jornalista cobriu a boca, os olhos mostrando o horror claro. Por que não reportou à polícia logo então? Porque eu sabia que estava vivendo com pessoas capazes de manipular a verdade a um grau cruel. Sorri amargamente, o ritmo da voz extremamente decisivo. Se eu não tivesse forçado a janela dos fundos e me arrastado para o beco para pedir ajuda naquela noite, na manhã seguinte, eles teriam encenado uma cena falsa dizendo que escorreguei e caí. Se eu tivesse reportado aos policiais assim que fui admitida com perna quebrada e sem provas, as 3 bocas daquela família teriam transformado preto em branco. Eu precisava de tempo para eles arrancarem as próprias máscaras hipócritas. Tio Gustavo então pegou o laptop na mesa, plugou o pendrive e abriu o primeiro arquivo de áudio. A voz profunda e calorosa, mas ameaçadora de Mateus ecoou claramente pela sala de conferências. Não rejeite o caminho fácil só para ser forçada ao caminho difícil. Não me faça perder a cabeça. Quando isso acontecer, não vai ser só sua perna. Em seguida, o vídeo gravado secretamente pela enfermeira Fernanda de Lúcia fazendo birra, gritando, falsamente acusando-me de ser doente mental e usar um martelo para quebrar a própria perna, foi projetado na tela grande. A falta de vergonha dela contrastava completamente com a voz severa e profissional do policial no vídeo. E aqui empurrei meu telefone para o meio da mesa, a tela brilhando exibindo o SMS recebido ontem de manhã.
Depois de ser demitido da empresa porque o escândalo de violência doméstica foi exposto, em vez de mostrar remorso, ele ameaçou trazer um botijão de gás de 13 quilos para explodir a casa dos meus pais em um assassinato-suicídio. A família dele não comete só violência doméstica. São assassinos desumanos. Toda a sala de conferências caiu em silêncio. O frio e a crueldade irradiando das evidências inegáveis fizeram até os jornalistas experientes estremecerem. Neste momento, o advogado Gustavo se levantou ereto. Olhou diretamente para a lente principal da câmera. Membros da imprensa, inicialmente minha cliente só queria se proteger, reunir evidências para o divórcio e recuperar os bens extorquidos pela família do marido. Mas diante do comportamento escalonado que ameaça gravemente as vidas da minha cliente e da família dela, decidimos que não podemos mais atrasar. Tio Gustavo puxou o smartphone do bolso do terno, ligou o viva voz e colocou na mesa. Seu dedo enrugado, mas firme, discou os 3 dígitos. 911. Ring, ring. O tom de descagem ecoou em um ritmo seco, martelando na tensão do ar. 190. Qual é a emergência? Uma voz masculina firme e autoritária atendeu do centro de despacho. Os 3 jornalistas instantaneamente apontaram as câmeras perto do telefone. Alô, oficial. O advogado Gustavo articulou cada palavra. Sou o advogado Gustavo, representante legal de Renata, atualmente em tratamento na ala de ortopedia do hospital. Na presença da imprensa e mídia, estamos oficialmente registrando uma ocorrência e solicitando intervenção imediata de emergência das forças de segurança. O suspeito, Matheus, 31 anos, residente em Vila Madalena, São Paulo, cometeu um ato brutal de violência doméstica junto com membro da família, causando lesão corporal grave à esposa. Além disso, o suspeito está atualmente ameaçando usar explosivo, um botijão de gás, para assassinar a família da vítima. Solicitamos que o 190 despache imediatamente unidades para garantir o hospital e inicie uma caçada para capturar o suspeito, Matheus, para prevenir uma tentativa de assassinato. Temos recebido a informação. Por favor, mantenham a vítima e familiares no local. Unidades do 190 e detetives estarão no hospital em 15 minutos para tomar depoimento formal. Obrigado, oficial. Tio Gustavo desligou. Soltei um suspiro de alívio, recostando na cadeira de rodas. A primeira lágrima a cair hoje não foi de dor, mas porque a jaula escura na qual estive presa por 3 anos finalmente havia sido esmagada em pedaços sob a luz da lei. Exatamente às 13h daquele dia, 3 artigos foram publicados simultaneamente e fixados nas primeiras páginas dos maiores sites de notícia online. As manchetes em vermelho sangue entregaram um golpe fatal à família de Matheus. Diretor de vendas ameaça explodir família da esposa com um botijão de gás depois de junto com mãe estilhaçar perna da esposa. A cruel verdade por trás das portas de uma casa geminada em Vila Madalena, incriminando a vítima como doente mental para escapar da justiça. Gravação de áudio arrepiante. Vítima força a janela para se arrastar pelo beco no meio da noite lutando pela vida. As redes sociais literalmente explodiram. Milhões de compartilhamentos e dezenas de milhares de comentários furiosos surgiram como um furacão categoria 5. Internautas rapidamente rastrearam o endereço exato da casa de Roberto e Lúcia. Os vizinhos morando ao redor do beco em Vila Madalena finalmente perceberam a verdade sobre a família que se escondia atrás da fachada de servidores públicos educados e aposentados. Aqueles que antes sussurravam em dúvida agora simultaneamente viraram as costas, jogando olhares de desprezo absoluto para a casa deles. A família de Matheus foi completamente isolada pela sociedade. Carros de patrulha policial circulavam constantemente o quarteirão para garantir que nenhum bem fosse liquidado e ninguém fugisse. Matheus havia se tornado um homem caçado aos olhos do público e estava estritamente na mira da agência de investigação. A corda que eu havia estendido agora estava puxada firme, só esperando o perpetrador se debater em desespero. Na manhã do 8º dia, depois do golpe fatal da mídia, pensei que a família de Matheus teria que se encolher e esperar o dia do acerto de contas, mas subestimei a astúcia e os instintos de sobrevivência desprezíveis daquele bando. Às 9h, tio Gustavo entrou no quarto de hospital, um raro olhar de tensão no rosto. Segurou um iPad na minha frente. Renata, fique calma e olhe isto.
Eles acabaram de contratar gente para lançar um contra-ataque contra nós. Na tela estava uma postagem sendo compartilhada em velocidade alucinante nas redes sociais, originada de uma conta anônima, alegando ser parente do homem falsamente acusado pela esposa. Anexada à postagem estava uma foto borrada secretamente tirada de uma receita e registros de avaliação psiquiátrica em meu nome de 10 anos atrás. Depressão clínica leve, transtorno de ansiedade generalizada. Murmurei as palavras nos meus registros médicos da época da faculdade. Naquele ano, aos 19, a pressão das provas e trabalhar muitos turnos me fez precisar de terapia por 3 meses. Eles estão usando esses registros médicos antigos para direcionar a opinião pública. Tio Gustavo franziu a testa, batendo o dedo na mesa. Eles estão espalhando rumores de que você tem histórico de doença psiquiátrica ou delírios. Estão até argumentando que a gravação de áudio ameaçando explodir a casa com um botijão de gás foi só Mateus agindo por frustração extrema depois de ser levado a perder o emprego por uma esposa doente mental, fazendo ele escorregar e dizer coisas no calor do momento. Planejam branquear todos os crimes, transformando você numa pessoa louca que dirigiu toda a cena ela mesma. Apertei a tampa da garrafa de água na mão com tanta força que o plástico rachou. A falta de vergonha daquela casa realmente não tinha fundo. Eles estavam dispostos a desenterrar uma memória dolorosa de 10 anos atrás para pisotear minha dignidade. Bem naquele momento, a enfermeira Fernanda enfiou a cabeça pela porta para reportar. Renata, tem uma mulher alegando ser tia do seu marido chamada Helena, parada no corredor pedindo para te ver. A polícia lá fora verificou. Ela não tem armas. Quer ver ela? Tio Gustavo e eu trocamos um olhar. Tia Helena, irmã mais nova de Roberto. Naquela família cheia de demônios, tia Helena era a única que ocasionalmente me dava comida boa ou suspirava de pena quando via Lúcia me xingando. Ela morava nos subúrbios, gentil e submissa. Deixe ela entrar, Fernanda. Acenei. Tia Helena entrou no quarto. Tinha figura frágil e vestia um cardigã de tricô gasto. No momento em que me viu sentada na cadeira de rodas com a perna esquerda em gesso branco Stark, cobriu o rosto e explodiu em lágrimas. Renata, eu pequei contra você. Aquela família pecou contra você. Tia Helena caiu de joelhos ao lado da cama, as mãos calejadas apertando as minhas com força. Por favor, levante-se, tia Helena. Ajudei ela a se levantar, minha voz cheia de simpatia. O que Mateus e os pais dele fizeram não tem nada a ver com a senhora. Por que veio aqui numa hora destas? Se eles descobrirem, vão dificultar sua vida. Tia Helena secretamente enxugou as lágrimas, as mãos tremendo enquanto enfiava fundo no bolso do cardigã de tricô, puxando um objeto preto envolto firmemente em um saco plástico. Era um smartphone modelo antigo, a tela rachada com algumas linhas de teia de aranha. Esta manhã, Roberto me chamou para discutir subornar gente para Mateus. Tia Helena sussurrou, a voz embargada. Fui lá em cima limpar o quarto deles e acidentalmente encontrei este telefone velho jogado na gaveta debaixo da cama. Não sei usar tecnologia, mas enquanto passava pela porta, ouvi Mateus discutindo com a mãe. Temos que esconder este telefone velho completamente. Tem aqueles clipes que gravei de antigamente. Se a polícia recuperar, nossa família está morta. Ao ouvir isso, meus braços e pernas enfraqueceram. Secretamente escondi comigo. Peguei um Uber e corri direto para cá. Tia Helena colocou o telefone frio na minha mão, os olhos cheios de remorso e determinação. Renata, família é família, e isso me dói. Mas minha consciência não me permite mais acobertar os crimes deles. Pegue e veja se pode ser usado como evidência. Eles estão planejando te acusar de ser louca. Obrigada, tia Helena. Nunca vou esquecer esta bondade. Apertei a mão fria dela com força. Depois que tia Helena saiu apressadamente, aterrorizada de ser descoberta, tio Gustavo imediatamente chamou um técnico de informática que conhecia do escritório de advocacia. 30 minutos depois, o técnico chegou ao quarto de hospital com cabos de conexão e um laptop. Como o telefone era antigo e tinha senha, o técnico teve que usar software especializado de quebra. O clique do teclado ecoava na sala silenciosa, fazendo meu coração bater forte. 45 minutos depois, a tela do laptop piscou. O dispositivo foi desbloqueado e os dados sincronizados. Havia uma pasta escondida com segunda senha chamada Mina de Ouro.
Acabei de quebrar. Vocês e o advogado olhem. O técnico deu o lugar para mim. Cliquei o mouse para abrir a pasta e naquele momento meu couro cabeludo inteiro ficou dormente. Um calafrio aterrorizante correu pela espinha, espalhando por todo o corpo. Dentro daquela pasta havia dezenas de clipes de vídeo curtos e uma série de capturas de tela de chats em grupo do iMessage, abrangendo os últimos 3 anos. Abri o primeiro vídeo filmado do ângulo de uma porta ligeiramente aberta. No vídeo, eu estava ajoelhada no chão limpando urina do cachorro de estimação que Lúcia mantinha. Enquanto isso, ela repetidamente me chicoteava nas costas com o cabo de uma vassoura, me xingando com as palavras mais vis. A parte mais horrível foi que no marco de 10 segundos, a risada de Mateus podia ser ouvida bem ao lado do microfone do telefone. Ele estava parado do lado de fora da janela, secretamente filmando a própria mãe agredindo a esposa com divertimento doentio. Cliquei nas capturas de tela com as mãos trêmulas. Era um chat em grupo do iMessage entre Mateus e 3 dos amigos mais próximos chamado Clube da Caçada. As mensagens exibidas claramente despedaçavam o último grama de fé que eu tinha na humanidade. Mateus, 12 de maio do ano passado. Acabei de instigar a velha a dar uns tapas na minha esposa hoje. Tem que bater nas mulheres para manter elas na linha, rapazes. Amigo, você está brincando? Sua esposa ganha 10 mil por mês e você deixa a mãe dar tapa nela? Se ela for embora, adeus vaca leiteira. Mateus, tem que ser esperto. Bater nela. Depois à noite compro flores e falo doce, dizendo que minha mãe é só velha e perdendo a cabeça. Ela está desesperadamente apaixonada. Quanto mais faço isso, mais duro ela trabalha para compensar minha família. O dinheiro para reformar esta casa geminada. Enganei ela para estourar os cartões de crédito. Esperem mais 2 anos. Vou forçar. Lá a transferir as economias para meu nome, drenar ela até o último, depois chuto ela para a sarjeta e trago uma modelo jovem. Havia até um chat onde ele se gabava da noite em que tive o aborto espontâneo. Mateus, agosto do ano passado. Minha esposa perdeu o bebê. Ainda bem. Ter uma criança é só outra boca para alimentar e dinheiro desperdiçado em fraldas. Melhor economizar a energia dela para que possa trabalhar e financiar meu estilo de vida, né? Minha mãe forçou ela a carregar uma caixa de madeira de 18 quilos, então ela simplesmente empurrou para fora. Economizou uma viagem para a clínica de aborto. Animais. Tio Gustavo bateu o punho com tanta força na mesa de madeira que o copo de vidro pulou. O advogado veterano, que havia sentado em incontáveis julgamentos criminais, ficou pálido, os olhos ficando injetados de raiva. Ele não é mais humano. É um demônio literal sugador de sangue. Minhas lágrimas não conseguiam cair. A dor agonizante e engasgada na garganta havia se transformado em fúria absoluta, fria e espessa. Descobriu que minha juventude, minha resistência, meus sacrifícios e a vida do meu filho não nascido, tudo isso eram apenas peças de xadrez em um esquema meticuloso de drenagem de sangue traçado por Mateus. Ele me via como uma mina de ouro e a família dele eram seus carrascos. Tio Gustavo deu um tapinha leve no meu ombro, a voz baixando, cheia da intenção letal da justiça. Com este livro de pecados, as acusações de calúnia deles são instantaneamente esmagadas. Não só isso, esta é evidência irrefutável para abuso doméstico organizado, conspiração para extorquir bens e infligir intencionalmente sofrimento emocional. Vou imprimir todos estes dados, autenticar imediatamente e entregar direto aos detetives da polícia. Leve. Tio, cerrei os dentes. Cada palavra emergindo fria como gelo. Traga este livro à luz. Desta vez vou pessoalmente martelar os pregos no caixão daquela família podre, dando a eles 0 chance de escaparem. O relógio na parede tiquetaqueava pesadamente, apontando exatamente para as 2. Lá fora da janela do hospital, o céu de São Paulo de repente soltou um aguaceiro fora de estação. O som da chuva chicoteava contra o vidro, criando um barulho alto que engolia o silêncio do corredor isolado. Deitei de lado na cama, os olhos bem abertos, olhando para o vazio escuro. Não estava dormindo. Mais precisamente, não ousava dormir. Depois que todos os dados cruéis do telefone velho foram entregues à polícia naquela manhã, eu sabia que a contagem regressiva de Mateus havia chegado ao fim. O 190 e o bureau de detetives haviam estacionado 2 oficiais à paisana no saguão do primeiro andar e nos elevadores.
Mas uma forte premonição, a intuição de uma mulher empurrada ao limite, me alertava que um animal encurralado, sabendo que está preso, usará o último grama de força para morder a garganta do inimigo. Minha mão direita apertava firmemente um pequeno cilindro de spray de pimenta, uma arma de autodefesa que pedi à enfermeira Fernanda para comprar secretamente para mim ontem à tarde, escondido debaixo do travesseiro macio. Minha mão esquerda já estava laçada na corda vermelha do alarme médico de emergência pendurado na cabeceira da cama. Clique. O som seco da maçaneta girando ecoou, fraco mas afiado, cortando o som da chuva. Meu coração saltou, batendo tão rápido que parecia que ia explodir do peito. A porta do quarto de hospital se entreabriu. Uma sombra alta e escura se esgueirou pela fresta e rapidamente fechou a porta com força. Houve o clique do ferrolho sendo trancado por dentro. A sombra congelou na porta por uns 5 segundos. Respirações pesadas ecoaram na escuridão. O ar no quarto foi imediatamente contaminado pelo cheiro avassalador de bebida barata, misturado com o cheiro azedo de suor úmido. Virei ligeiramente o corpo, fingindo que acabara de ser acordada pelo barulho, e falei em voz fria e firme. Você subornou o faxineiro para conseguir a chave para entrar furtivamente aqui, ou se disfarçou de médico do plantão noturno, Mateus? A sombra estremeceu, dando meio passo para trás. Esticou a mão para o interruptor de luz na parede. Clique. A luz fluorescente Stark piscou acendendo, iluminando o rosto do perpetrador. Ele não era mais o diretor de vendas bonito e polido em ternos caros. Mateus, naquele momento, parecia esfarrapado e incrivelmente patético. As roupas desarrumadas e encharcadas de chuva, o cabelo bagunçado colado na testa, os olhos injetados, cruzados pelas veias de um homem completamente embriagado e enlouquecido. A mão direita segurava uma faca de caça de uns 20 centímetros. A lâmina de aço brilhava afiada como navalha. Você ainda não dormiu? Mateus sibilou por entre os dentes, o canto da boca se contorcendo em um sorriso psicótico. Ou estava esperando por mim? Eu estava esperando para ver se você tinha algum resquício de humanidade ou se virou completamente um demônio. Olhei direto para a ponta da faca apontada para mim, tensionando os músculos para parar o tremor. Humanidade. Mateus soltou uma risada maníaca, amarga e selvagem. Ele cambaleou, dando passo após passo em direção à cama do hospital. Você roubou tudo de mim, hein? Há algumas horas, a polícia invadiu a casa. Meus pais foram presos e levados para a delegacia. Minhas contas bancárias, o carro novo que acabei de comprar, tudo congelado. A empresa me demitiu. Meus amigos e irmãos viraram as costas e cuspiram na minha cara. Toda esta sociedade está me amaldiçoando como um animal. É tudo por causa da sua boca. Por causa daquele maldito livro que você entregou à polícia. Por minha causa, sorri com desprezo, o tom feroz e afiado. Eu forcei sua mãe a usar um rolo de massa para estilhaçar minha canela. Forcei você a planejar drenar meu sangue, suor e lágrimas por 3 anos. Você até via a vida do nosso filho não nascido como um fardo só para me explorar facilmente. Você cavou sua própria cova, Mateus. O karma. Cale a boca. Mateus rugiu como um animal ferido. Avançou, canalizando toda a loucura e ódio em um golpe de faca letal. Perdi tudo. Se eu morrer hoje, vou te arrastar para o inferno comigo. Vá para o inferno encontrar seu bastardo, criança. No momento em que a lâmina subiu no ar, meus reflexos de sobrevivência explodiram. Usei a mão esquerda para puxar com força a corda do alarme médico de emergência. Uma sirene estridente e penetrante ecoou imediatamente por todo o corredor silencioso. Simultaneamente, minha mão direita sacou o spray de pimenta de debaixo do travesseiro. Mirei direto no rosto de Mateus contorcido, com intenção assassina, e apertei o gatilho. Um jato grosso de líquido laranja ardente acertou direto nas cavidades oculares dele bem abertas. Mateus uivou um grito horrífico, um som que não pertencia mais a um humano. O braço caiu enquanto cambaleava para trás, a mão esquerda apertando os olhos que queimavam com os químicos, mas a mão direita ainda balançava cegamente a faca, cortando selvagemente o ar. Sua louca! O que você jogou nos meus olhos? Vou te matar! Vou te cortar em pedaços! Ele gritava, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Mesmo cego, o instinto assassino localizava o som da minha respiração. Avançou na cama, pressionando todo o peso do corpo sobre mim. A mão segurando a faca esfaqueou cegamente para baixo no colchão,
roçando meu ombro por meros milímetros. Cerrei os dentes, suportando a dor agonizante subindo da perna engessada. O cheiro metálico de sangue fresco atingiu meu nariz do arranhão no ombro. Sem hesitar por uma fração de segundo, segurei as grades da cama com as duas mãos para a alavanca. Utilizei toda a força da parte superior do corpo, puxei para trás a perna esquerda com o pesado gesso e lancei um chute devastador direto na virilha dele. Thud! O gesso duro como pedra acertou diretamente no ponto mais fraco de um homem. Mateus engasgou, incapaz de emitir outro som. O rosto ficou roxo. Os olhos rolaram para trás da cabeça, mostrando o branco. A faca de caça caiu tilintando no chão de azulejo. Ele agarrou a virilha, desabou e bateu no chão, rolando e se contorcendo como uma lagarta esmagada. Bem naquele momento, o som de botas pesadas ecoou no corredor. Crash! A porta de madeira foi chutada das dobradiças. 2 detetives à paisana junto com o Dr. Ricardo e segurança do hospital irromperam como um tornado. Feixes de lanterna rasgaram a escuridão do quarto caótico. Polícia, solte a arma. Parado. Os 2 oficiais imediatamente prenderam Mateus no chão frio. O clique das algemas ecoou enquanto trancavam as mãos culpadas atrás das costas. Ele lutava em vão, espumando pela boca, sangue do nariz e lágrimas escorrendo pelo rosto patético. Ainda assim, não parava de gritar maldições. Vocês esperem. Não terminei. Se eu for para a prisão, vocês não vão viver em paz também, sua. Sentei recostada na cabeceira, ofegando, encharcada de suor, a camisola hospitalar rasgada. Dr. Ricardo correu apressadamente para verificar o arranhão no ombro e a perna engessada. Quando confirmou que eu só tinha arranhões leves, respirou aliviado, olhando para mim com uma mistura de profundo respeito e admiração. Enxuguei o suor da testa, olhando de cima da cama do hospital para o homem preso no chão. Minha voz estava firme, calma como um lago depois de uma tempestade massiva. Cada palavra perfurando o desespero dele. Você está errado, Mateus. Ir para a prisão não é o fim. É o começo dos dias em que você terá que pagar esta dívida de sangue. Lesão corporal grave, violência doméstica, extorsão e agora tentativa de assassinato. Só sente na cela e mastigue devagar seu orgulho barato. A polícia ergueu Mateus pelas axilas, arrastando-o para fora do quarto. Os gritos dele desvaneceram e foram completamente engolidos pelo tamborilar da chuva lá fora. O cheiro de spray de pimenta ainda pairava no ar, mas para mim era o cheiro da liberdade. Esta noite sangrenta havia se encerrado. A cortina de veludo escondendo os crimes daquela família foi completamente rasgada. 6 meses depois daquela noite chuvosa aterrorizante, o outono sombrio havia recuado, dando lugar aos raios quentes de sol do início do verão, brilhando no vasto pátio do Fórum de São Paulo. O tribunal hoje estava lotado. Jornalistas de vários veículos de notícia, pessoas que haviam acompanhado o caso de perto nas redes sociais e até antigos vizinhos do beco em Vila Madalena estavam todos presentes. Sentei na primeira fila reservada para vítimas, as mãos descansando levemente em muletas de madeira. A perna esquerda, que foi estilhaçada em pedaços naquele dia, teve o gesso removido. Depois de muitas sessões dolorosas de fisioterapia, eu conseguia me forçar a andar, embora ainda com uma leve mancada. O tilintar de algemas ecoou secamente. Da porta lateral, 2 policiais escoltaram Mateus para o banco dos réus, apenas 6 meses na prisão, e o diretor de vendas bonito e arrogante do passado havia desaparecido completamente. Mateus estava emaciado, as bochechas fundas, o cabelo raspado rente. Vestindo um macacão laranja largo de prisão, andava instavelmente, os olhos fundos e sem vida, não ousando olhar para ninguém. Mantinha a cabeça baixa enquanto dezenas de flashes de câmera da imprensa disparavam continuamente nele. Depois de 5 horas de litígio intenso, as evidências irrefutáveis do livro de pecados no telefone velho e a gravação de áudio da ameaça do botijão de gás liberada pelo tio Gustavo esmagaram completamente todo o argumento do advogado de defesa de Mateus. A verdade nua sobre um esquema malicioso de extorsão e a crueldade daqueles escondidos atrás do rótulo de família educada foi exposta sob a luz da justiça. O juiz-presidente se levantou e leu o veredito com voz retumbante. Com base nas evidências, documentos e testemunhos apresentados no tribunal, o júri considera que as ações do réu, Mateus, são excepcionalmente graves
exibindo brutalidade organizada e motivos desprezíveis. O ato de levar uma arma mortal para um quarto de hospital à noite para esfaquear a vítima, embora não resultando em morte, constitui o crime de tentativa de assassinato. O ato de auxiliar, encorajar e permitir que Lúcia use uma arma de madeira para quebrar a tíbia da vítima constitui lesão corporal grave. Além disso, o réu é culpado de violência doméstica e infligir intencionalmente sofrimento emocional. Todo o tribunal estava em silêncio mortal. Apenas a voz firme do juiz ecoava. O tribunal sentencia o réu Mateus a 12 anos de prisão estadual por tentativa de assassinato e 4 anos de prisão estadual por lesão corporal grave e violência doméstica. A sentença combinada total é de 16 anos de prisão. Além disso, o réu e sua família são ordenados a pagar todas as despesas médicas, danos por sofrimento emocional e restituição completa dos R. 700 mil extorquidos da vítima nos últimos 3 anos. Ao ouvir o número 16 anos, os joelhos de Mateus falharam. Ele desabou no banco dos réus, explodindo em soluços altos como uma criança. O uivo patético ecoou em meio ao desprezo de todos os presentes. Virou a cabeça para me olhar, as mãos algemadas unidas, gaguejando através de riachos de lágrimas. Renata, sei que errei. Estou implorando. 16 anos vão arruinar minha vida. Por favor, peça ao tribunal para reduzir minha sentença. Sentei com as costas a Mobudiaut, Mobudenhuain Senhor, Senhor Lago sem uma única ondulação. Apenas sacudi a cabeça, não dei resposta. Para mim, ele já era um homem morto. Enquanto o julgamento terminava e os policiais se preparavam para escoltar Mateus para a van de transporte, da última fila um velho homem mancou para a frente, apressadamente empurrando através da multidão. Era Roberto, com apenas 62 anos, mas parecia encolhido e envelhecido como um homem de 80. O cabelo completamente branco, a camisa social amassada e o colarinho sujo, despojado da fachada de ex-funcionário público digno, despojado dos bens que o tribunal havia congelado e confiscado para pagar a dívida comigo, ele agora era só uma casca sem alma. Renata, minha filha. Roberto cambaleou em minha direção, ignorando as dezenas de olhos o encarando. Caiu de joelhos no chão de azulejo do tribunal, as mãos ossudas unidas e implorando profusamente. Estou implorando. Imploro que deixe um caminho para esta família. Se Mateus for para a prisão estadual por 16 anos, quem vai cuidar de nós? Depois que ela foi levada e multada por difamação, Lúcia ficou tão chocada que sofreu um derrame massivo. Está paralisada de um lado e acamada agora. Comer, beber, ir ao banheiro. Precisa de alguém para atender mão e pé. O tribunal tomou todo o dinheiro da casa para te pagar de volta. Com o que vamos comprar o remédio dela? Por favor, lembre dos nossos 3 anos como família e escreva uma carta de perdão para que Mateus consiga a redução de pena e volte para casa cuidar da mãe. Tio Gustavo se moveu para intervir, mas ergui a mão para pará-lo. Apoiei nas muletas e me levantei. Minha altura modesta naquele momento parecia incomumente imponente na frente do homem ajoelhado no chão. Roberto, falei em voz firme, cada palavra afiada como navalha e decisiva. Por 3 anos, usei minha juventude, meu suor e meu sangue, em troca de ser chamada de filha pela família de vocês. Mas em retorno, só recebi os golpes de um rolo de massa e engano. Agora o senhor tenta usar o cartão de família para barganhar com a sociedade. Roberto engasgou, lágrimas turvas rolando pelas rugas nas bochechas. Lúcia teve um derrame e está paralisada de metade do corpo. Ao ouvir isso, eu sinto pena de uma vida humana. Levantei o queixo, os olhos endurecendo. Mas isso não é minha culpa. É o preço que ela tem que pagar por suas próprias ações vícios. Quando ela balançou aquele rolo para estilhaçar minha canela, quando me forçou a fazer trabalho pesado até abortar a criança no meu ventre, ela alguma vez pensou em deixar um caminho para mim? O karma muitas vezes chega tarde, então as pessoas acham que não existe. Agora é a hora de vocês pagarem as dívidas. Quanto aos R. 700 mil, é o dinheiro que ganhei sangrando no mundo corporativo. O tribunal só está devolvendo justiça para mim. Dizendo isso, virei-me. O batida rítmica e firme das muletas de madeira contra o chão de azulejo ecoou passo a passo, deixando para trás os gritos desesperados e os gemidos patéticos de Roberto. Saindo pelas portas do fórum, o ar fresco do verão encheu meus pulmões.
Tio Gustavo deu um tapinha leve no meu ombro, sorrindo gentilmente. Você se saiu muito bem, jovem. Vou pressionar Luz para transferir os fundos de restituição direto para sua conta até a semana que vem. De agora em diante, nenhuma tempestade pode te machucar novamente. Obrigada, tio Gustavo. Obrigada por tudo. Inclinei a cabeça em gratidão ao velho advogado que havia ficado ao meu lado nos dias mais escuros. Alguns dias depois, arrumei as malas e me mudei para um novo apartamento aconchegante, inundado de luz do sol. O dinheiro recuperado da família de Mateus foi suficiente para eu dar entrada em um verdadeiro santuário meu. Meus pais vieram de Osasco para me ajudar a limpar e organizar. Sorrisos haviam voltado aos rostos dos dois velhos. Naquela tarde, vesti um cardigan leve, apoiei na muleta e desci para o pátio do complexo do condomínio. Parei sob a copa de um carvalho perdendo folhas. As folhas vermelho brilhantes flutuavam na brisa gentil, espalhando um tapete quente sob meus pés. O pôr do sol dourado filtrava pelas folhas, dançando no meu rosto. Fechei gentilmente os olhos e respirei fundo. Não havia mais cheiro de álcool embebido em algodão do hospital. Não havia mais cheiro de gordura mofada da cozinha apertada. Não havia mais maldições vicios rasgando meus tímpanos todo dia. Havia apenas o cheiro da liberdade, da vida ressuscitando ferozmente em cada célula. A jornada de 3 anos suportando humilhação e 6 meses de levantar para revidar finalmente havia chegado ao fim. A perna pode deixar uma grande cicatriz, mas minha alma havia sido completamente curada e renascida. A noite escura brutal havia passado e percebi uma verdade profunda cravada nos meus próprios ossos com meu próprio sangue. Tolerar e suportar o mal nunca trará felicidade ou protegerá uma família pacífica. Só alimenta os demônios, ajudando-os a crescer. Apenas autorrespeito, coragem e inteligência são as verdadeiras armas para se proteger. O nascer do sol depois da tempestade é sempre o mais brilhante, desde que você ouse pessoalmente rasgar a noite escura. Nossa história de hoje termina aqui. Obrigada, senhoras e senhores, por ouvirem. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para espalhar estas histórias significativas. Até a próxima.